Então, hoje, eu vou tentar, nesses 20 minutos, um pouquinho mais aí que a gente tem, mostrar para vocês uma ferramenta que até ela vai conversar com temas de outros encontros, mas eu acho que ela é muito rica para a gente inserir essa perspectiva do hibridismo, para a gente discutir essa perspectiva da multimodalidade, tá? Eu acho que o importante agora para vocês, para nós todos, é que eu consiga pelo menos mostrar para vocês o princípio de funcionamento dela, para vocês verem as potencialidades, que na verdade são muitas. Tá? Pelo tempo que tem, a gente podia ficar umas 2 manhãs aqui inteiras mostrando recursos para vocês. Mas eu acho que se vocês pegarem o princípio de funcionamento, vocês conseguem depois experimentar, dá para errar à vontade, né? Enfim. Eu vou só pedir licença para vocês para transmitir aqui um breve slide para explicar para vocês. Pois já é tudo online, tá? Não tem que instalar nada. Deixa eu colocar aqui. Acho que já está transmitindo aí, né? Sim. Pessoal, só para... Eu não sei, né? Todo mundo está me conhece, né? Então, eu faço parte do grupo de pesquisa aqui, junto com a Unijuí, né? Mas eu sou professor aqui na URI, vinculado ao mestrado em ensino científico tecnológico, tá? Então, nessa parte eu trabalho e pesquiso nessa união aí das questões pedagógicas, de aprendizagem, né? O TPEC é o nosso foco aí de sustentação, da gente entender todo esse universo. E aí, então, estou contribuindo com um projeto aqui, né? Uma parceria entre o Unijuí e a URI, certo? O nosso mestrado profissional versa sobre isso também, a gente tem essas mesmas preocupações para aprofundar estudos na área. Bom, então vocês podem ver, eu coloquei aqui experiências de aprendizagem com metaverso, tá? O nome confunde um pouco, se fala muito em metaverso, né? É uma coisa que a gente também tem que começar a estudar, a questão do metaverso. Tá muito relacionado com tudo isso que está sendo discutido. Então, o que acontece? Um tópico que isso aqui eu acho que até vai ser discutido posteriormente, mas quando a gente estava mostrando os conceitos de hibridismo ali que a professora Fabiana estava colocando, né? O fato de estar numa sala, estar num laboratório, se é físico ou não, isso tudo às vezes fica muito nebuloso. E quando a gente traz aspectos de realidade aumentada, realidade virtual, que são termos que estão muito presentes aí hoje, né, nos jornais, na indústria, e a gente está mais popular do que algum tempo atrás, isso fica mais confuso ainda, né? Porque o virtual, o real, né, o físico que eu toco, a noção de tempo, tudo isso está meio confuso no sentido que se mistura. Tá, mas a realidade aumentada é um tópico, eu estou só falando isso brevemente, não é teórico, mas porque a ferramenta está ancorada, está baseada no princípio da realidade aumentada, né? Então, o que vem a ser bem brevemente a realidade aumentada? É a gente pegar o nosso espaço físico onde a gente esteja e consegue adicionar elementos virtuais dentro dessa cena, dessa realidade. Por isso que é uma realidade aumentada. A gente está olhando lá para uma mesa, na mesa tem um computador, tem uma xícara e daqui a pouco tem um vaso de flor no lado que é virtual. Tá? Então isso aí tem os filtros, né, do Instagram, dessas ferramentas, tudo são noções de realidade aumentada. Mas a questão nossa isso está sendo feito, está sendo popularizado, a indústria já utiliza muito, e na educação, como é que isso pode ser utilizado para potencializar, né? Criar essas experiências assim por diante. Bom, então tem ferramentas, né, que nos ajudam nisso. Vocês devem ter um tempo atrás, a gente via as pessoas na rua aí, né, brincando com um aplicativo, com um jogo que é o Pokémon GO. Então, Pokémon GO, vocês podem ver que era, né, as pessoas ali caçando lá os bichinhos, né, em espaços abertos, em parques ali, né? Até acidentes deu, porque as pessoas estavam, né, tentando encontrar esses personagens aí de maneira virtual, né? Então, eles estavam olhando para o espaço físico e daqui a um pouco, numa determinada coordenada geográfica, aparecia lá um item, né? Aparecia um personagem que a gente tinha que capturar. Então, isso popularizou muito a realidade aumentada com esse aplicativo aí. O que eu parto do seguinte princípio? Essas tecnologias, a gente sempre tem um papel de usá-las, tá? Que é interessante. Tem muito professor que usou esses recursos e utiliza para mediar, né, para complementar as suas atividades ali de ensino e de aprendizagem. Eu toco sempre num ponto que a gente também pode versar, muitas vezes direcionar esforços, para que a gente também não apenas utilize
mas que a gente possa construir algo nessa perspectiva. E quando eu digo nós, a gente pode sempre colocar que é nós, os professores, e também os nossos alunos. Porque eu vi no início da discussão, né, que a gente fala das gerações e que os nossos alunos nasceram na era da tecnologia, coisa e tal, mas quando a gente traz isso para a questão da aprendizagem, a gente vê uma série de limitações. De saber usar, muito mais que muitas vezes nossos professores, mas compreensão, reflexão sobre o que está sendo utilizado, muitas vezes não. Baixa o joguinho, vê o vídeo. Então, nós estamos num caminho muito intenso de consumir as coisas prontas, né? Eu vi a explanação da professora aquela hora mostrando, né, o que ela criou ali para dar uma imersão, né, na parte do aluno que tem deficiência visual, né? Enfim, de tentar sentir esse processo criativo, a gente precisa trazer mais à tona, e aí com as tecnologias pode ser que nos ajudem em muitas situações. Muito bem. Então, a realidade aumentada na educação, eu só estou fazendo um plano, isso aqui poderia ter muito tempo aí para a gente discutir. Mas sempre vem essas perguntas, né? E as perguntas que cruzam lá com o TPEC, que cruzam com o nosso dia a dia, com o nosso tempo, que é o seguinte: é possível? É viável? É muito complexo fazer isso? E é realmente necessário? Na verdade, a gente não é uma resposta decisiva, né, final para todas elas. Essas perguntas nos tornam mais assim críticos, né, muitas vezes, e nos encaminham para alguns lugares, né? Mas sim, a gente pode ficar discutindo, mas são coisas que essas perguntas, inclusive durante o tempo, foram mudando as suas respostas, né? Por exemplo, a questão da complexidade. 10 anos atrás era praticamente impossível um professor construir um artefato computacional usando realidade aumentada. Era muito caro, os equipamentos que a gente ia comprar, os computadores não tinham a potência, né, a capacidade tecnológica suficiente, então não era viável porque eu não tinha na escola. É possível, mas eu não tinha muito conhecimento, né, tecnológico ali sobre aquele recurso. É necessário, efetivamente? Então, na verdade, a gente tem respostas na literatura e também a partir de experimentações para tudo isso aqui, tá? É só uma questão de movimento. Por exemplo, só trago um recorte brevemente, né? Realidade aumentada na educação. Eu coloquei como evidências. Tem vários artigos sérios de experimentos realizados na educação básica, no ensino superior, tá? Em diversas partes do mundo, dizendo que a realidade aumentada na educação pode sim trazer ganhos, pode sim contribuir, tá? Assim como demais outras atividades. Até aqui, então, eu marquei aqui em vermelho, né? Lá no abstract, né, do resumo, eu já falo assim, então, eu tenho engajamento dos estudantes, tá? Tem uma aprendizagem com mais segurança, tá? Facilidade de entender alguns conceitos que sem a realidade aumentada ficava difícil, porque são de um grau de abstração muito elevado, eu não tinha como tocar naquele conceito. Habilidades cognitivas de ordem superior. Então, veja lá, a professora Fabiana está falando de Vygotsky, né? Então, prática, comunicação, motivação, tudo isso aqui então, são artigos sérios publicados em journals, né, em revistas renomadas, assim, com estudos que remetem que, de alguma maneira, tendo aquela tríade ali, né, do TPEC como base, não só o uso da tecnologia, mas ver com ela, a gente pode ter, assim, alguns benefícios de trabalhar a realidade na educação, a realidade aumentada, tá? Eu sempre faço o convite para a gente sempre observar que é a questão do usar os recursos e autorar. E isso é importante. O uso a gente nunca vai deixar de utilizar, mas também a gente pode se movimentar para autorar. Professor, autor, aluno, autor. Porque a gente trabalha daí nessa perspectiva com um pensamento criativo, né? Com ação criativa. Então, assim, é o convite que eu sempre busco ferramentas de que a gente pode ficar dias aqui estudando e discutindo sobre elas, né? Mas as ferramentas que fazem o professor ou os alunos, ou ambos juntos, a construírem. E no processo de construção a gente trabalha uma série de digamos assim, de percepções, de aprendizagem diferenciadas quando a gente simplesmente usa, tá? Então, as ferramentas que eu escolho sempre vêm, as que são várias, né, mas as que eu acabo adotando
e sugerindo para os professores utilizar, tem essa perspectiva de construir, de o professor ser autor, dos alunos também serem autores, né, de atividades. Bom, então o ambiente que eu sugiro aqui, que eu acho que é pouco difundido no Brasil, e até porque tem muita coisa para a gente utilizar, é o metaverso, tá? Metaverso, vocês podem ver aqui, tá em azulzinho, o símbolozinho SM aqui. Na verdade, assim, o que a gente precisa, a gente não tem que ter, a professora Fabiana está falando do laboratório, né? Então, com alguns celulares em sala de aula, com algum computador, 1 ou 2 conectado à internet, obviamente a gente vai precisar da internet, a gente já consegue criar experiências de aprendizagem. Inclusive, esse é o nome que a ferramenta sugere, que tudo que seja criado nela, que justamente a gente vai utilizar o celular para isso, o celular acaba sendo um espaço, um artefato que a gente vai, digamos assim, utilizar como um laboratório, que a gente vai utilizar para construir coisas, que isso sejam, então, constituído e criadas experiências de aprendizagem. Eu gosto dessa visão. A gente vai ter uma sensação de que está usando um aplicativo, né? Um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo. Mas, na verdade, nós estamos construindo um aplicativo. E eles não chamam de aplicativo, eles chamam de experiências de aprendizagem. E eu acho que é interessante a gente ter esse olhar. Então, o nome do ambiente é metaverso, tá? Por que eu falei um pouco da realidade aumentada? Porque ele tem, de maneira bem primordial, de maneira bem simplificada, poucos recursos de realidade aumentada, sem que o professor tenha que ter conhecimento profundo na área de computação gráfica, de programação de computadores. Tá? Então, ele oferece elementos que podem motivar bastante e engajar os alunos nessas experiências. O que ele contempla? Vocês podem perceber aqui. Hoje não vai dar tempo, talvez, de eu fazer um processo interativo com vocês, que geralmente dá. Mas eu estou conectado com o meu celular aqui, eu vou poder me mostrar um pouco para vocês. Olha só. Ele contempla num aplicativo que a gente baixa para o celular, tá? E um site que a gente acessa, que é esse aqui. studiogometa.io.landing aqui, tá? No site é onde a gente não instala nada no computador. A gente precisa ter um computador só para logar nesse site, e esse espaço a gente chama do estúdio de criação. Então a gente tem o Metaverso Studio, que é onde eu vou criar as experiências, e quem for utilizar essas minhas experiências vai utilizar através de um celular, tá? De um dispositivo. Para que isso funcione, então, a gente desenvolve a nossa solução, arquiteta ela, faz o design dela, faz todo o processo criativo no site, e uma vez que ele esteja pronto, a gente divulga, populariza, entrega para quem for utilizar, seja alunos, professores, a gente entrega através de um aplicativo que a gente tem que instalar no celular, tá? Então, eu vou até... depois eu mostro aqui tudo na prática brevemente para vocês. Olha só, então, para que o que vem a ser, então, um metaverso do ponto de vista mais, então... de descrição dele, né, da apresentação. É uma plataforma para o desenvolvimento de protótipos funcionais, botei entre parênteses aplicativos, tá? Com recursos de realidade aumentada, com recursos de multimodalidade, porque é texto, é vídeo, é áudio, é 3D, é 2D, tudo isso integrado. Então, esse também aplicativo conversa muito com os conceitos de multimodalidade. O sujeito aprende de uma perspectiva multimodal. Tá? Não é mais com o texto puramente, né? O que a gente chama do tradicional. A gente então permite a gente criar experiências interativas e imersivas, experiências que podem ser realizadas no mundo real. Eu posso colocar as crianças, os aprendizes na rua, na quadra, a interagir, e não somente dos espaços fechados, né? Então a gente pode, inclusive, fazer interações com o mundo real. Para todo tipo de profissional, né? Obviamente, para qualquer profissional pode usar isso aqui para construir, não só para fins educacionais, mas é óbvio que o nosso olhar é para isso, né? Tanto para professores como para alunos. Ele permite a criação rápida sem a necessidade de conhecimento de programação, que é o pessoal lá, do Denilson da vida, que são da área de computação, que sabem programar. E ele tem um uso gratuito, que é um outro item que eu sempre considero, né? Que a gente... muitas vezes, né, a realidade das nossas escolas, nós mesmos, a gente não tem que ter um investimento inicial para comprar ou adquirir, né, licenças. Então, ele tem essas características que eu acho importante, tá? Então, as experiências são, na verdade, aplicativos.
É possível rodar tanto para quem tem Android, né, ou iOS, tá? Não é necessário a gente fazer um processo de instalação de cada experiência. Uma vez que a gente tem instalado o aplicativo do Metaverse, a gente só joga o que a gente faz lá para dentro, ele sai funcionando direitinho. É fácil a gente compartilhar nossas experiências com terceiros. A gente pode colocar no WhatsApp, a gente pode colocar no Facebook, numa página pessoal, tá? Permite o envio de notificações para o smartphone do usuário, então daqui a pouco pode ser colocado notícias, enfim, lá para dar notificações, né, para quem está utilizando. E ele tem bastante integração com objetos do Google que a gente tem interagido muito, né? YouTube, Google Sites, né? Vídeos disponibilizados, áudio, enfim. A gente tem um monte de recurso relacionado ao Google que geralmente a gente tem utilizado. Olha só as soluções ou experiências desenvolvidas, tá? Essas são gerais, não são para educação, tá? Mas, ó, o pessoal usa para divulgar evento, para lançar a marca do produto, para gamificação de varejo, dá para se criar quiosques virtuais, programas de fidelidade, currículo educacional, jogos, passeios, histórias interativas. Isso são classificações de experiências que já estão sendo utilizadas, né, e já foram utilizados com o Metaverso. Para a educação, eu trouxe algumas, até coloquei pontinhos ali, né? Então a gente pode se encaixar ali com aprendizagem, com gamificação, desenvolvimento de experiências para facilitar ou ampliar o aprendizado. A gente pode construir narrativas, contação, ali está a contração, tá? Está errado. Contação de histórias, desafios, gincanas podem ser produzidos, né? Jogos, questionários, check-in para garantir que alguém chegou num determinado local, ensino de conceitos básicos de programação para quem tem interesse, né? É possível a gente ter essa lógica. Tá? Então, na verdade, pontinhos ali porque são infinitas as possibilidades. Muito bem. Para vocês entenderem a parte que a gente cria, que a gente desenvolve as experiências, que é o professor ou os alunos projetando um aplicativo e que nós chamamos de experiência, a gente tem que entender o seguinte, olha, nós temos o aplicativo que está aparecendo para vocês, que é o celular, o nosso celular, onde está instalado o Metaverse, que é um app chamado Metaverse. Isso a gente tem que ter instalado previamente no celular. Gratuito, é só baixar lá na Google Play, tá? Ou na Store lá da Apple. É aqui que as experiências vão ser realizadas, efetivadas. Muito bem. Só que antes de eu disponibilizar isso para os meus usuários, para os meus aprendizes, né, sejam alunos ou professores, eu vou ter que projetar e desenvolver as experiências. E isso eu faço no site. Então, o site, vocês podem ver aqui, que eu vou colocar já o endereço para vocês ali. É nesse espaço onde vocês estão vendo essas telinhas aqui, ó, que é onde a gente desenvolve o aplicativo, desenvolve a experiência. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve no nosso browser, no nosso navegador, as nossas experiências. Uma vez que elas estejam prontas, a gente consegue disponibilizar um link ou um QR Code que as pessoas que tenham instalado o Metaverse no celular vão conseguir realizá-las. Tá? São duas compreensões, então. Quando a gente está voltado para essa imagem da direita aqui de vocês, que tem esse ali, o astronauta, eu consigo, é ali que eu vou projetar, né? Então, para a gente projetar, nós temos que ter a seguinte compreensão, assim. Quais são os principais componentes que eu vou interagir? Eles chamam de um storyboard, né? É um lugar onde é criativo, assim, onde eu vou arrastar componentes e fazer a lógica do meu aplicativo. Então, os principais componentes para a gente entender o Metaverse Studio eu vou projetar, criar cenas. Cenas para nós, vocês vão entender, são telas no celular. No meu aplicativo, muitas vezes, são várias telas, né? Tem a tela onde eu vejo vídeo, tem a tela onde eu edito um texto, são telas. Para nós, aqui eles chamam de cenas. Eu vou projetar quantas cenas eu vou querer. Lá no aplicativo, isso vai remeter quantas telas o meu aplicativo vai ter. E blocos. Blocos é a parte lógica, a parte que vai ser utilizada para a gente colocar alguma lógica de trajetória. Se o usuário informar uma coisa, eu vou para tal tela, para tal cena. Se ele digitar o outro, pressionar um botão, eu vou mostrar um vídeo. É todo o encaminhamento que a gente pode fazer da parte lógica do que a gente quer fazer com as cenas. Tá? Então, o storyboard é esse princípio de que é um quadro em branco, onde ali eu vou arquitetar a minha solução. E a minha solução vai ser baseada em cenas e blocos. Tá? Vou mostrar isso brevemente para vocês agora aqui
na prática, um pouco tempo que a gente tem. Tá? Então, as cenas, definição dos componentes visuais e os blocos para definir a lógica e ações específicas que a gente queira realizar dentro da nossa experiência. Certinho? O storyboard, então, é esse espaço de organização das cenas e blocos e as suas relações. Tá? É isso que, basicamente, é a estrutura semântica ali de trabalho que a gente tem no metaverso. Eu já vou deixar disponível, depois eu passo a professora Fabiana disponibilizar para vocês, links aqui que eu acho que podem ser complementares, tá? Muito bem. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho carregado. Primeira coisa, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a tela que vocês devem estar vendo, não sei se está aparecendo, acho que está, né? Esse é o meu celular. Então, o aplicativo que tem que ter instalado é esse no canto superior esquerdo ali, ó, Metaverse. Vocês viram aqui, ó? Metaverse, esse aqui. Tá, então já está instalado no celular. Quando eu aciono ele, vocês podem ver que aparece um monte de aplicativos, olha só. Esses aplicativos, vocês podem ver os que eu usei hoje para dar uma olhadinha antes de apresentar para vocês. É aqui onde as nossas experiências vão ser inseridas, certo? Então, vocês viram que tem QR Code, eu vou poder tirar uma foto aqui em algum momento, ó, para eu tentar encontrar um aplicativo e fazer o download dele, tá? Então, o que a gente precisa entender é que precisa ter instalado esse Metaverse primeiro, né? É gratuito, é só ir digitar Metaverse, vai aparecer esse símbolozinho em ambiente, faz o download e assim por diante, tá? Muito bem. Agora, eu vou ir para o site. Ó, tá aqui. O site, pessoal, ele é originalmente em inglês, né? Obviamente. É uma ferramenta construída, eu acho que ela é americana, tá? Mas também isso não importa muito. E eu sempre costumo, para quem tem uma dificuldade da leitura em inglês, né? Quando a gente está usando o Chrome aqui, o Google Chrome, a gente clica nesse linkzinho aqui, ó, e ele traduz todo o site para nós em português. Então, já transformou tudo em português, a gente consegue entender, né, em boa medida o que está aqui no site. Eu aqui já estou logado, tá? Quem for, então eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o link direto desse estúdio, tá? Esse aí. Eu coloquei ele no chat. Quando a gente está no site, vocês vão criar uma conta, né? Vai exigir de vocês um login inicial, né? Então faz um cadastro rapidinho, é só o e-mail de vocês, alguma outra coisinha, uma senha, e vocês conseguem logar, e daí a aparência vai ser essa aqui, tá? Novamente, quem tem dificuldade em inglês é só traduzir. Mas aqui na esquerda, vocês começam a ver o seguinte, olha só, eu tenho experiências, eu tenho coleções, eu tenho minhas paredes, minhas enquetes. Eu vou aqui nas minhas experiências. Vocês viram que o que a gente chama de aplicativo, na verdade, o Metaverse chama de experiências, tá? Então eu vou nas minhas experiências, eu já estou setado nisso aqui, e logo abaixo, olha aqui, minhas experiências. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui, esses ícones, essas imagens, esses símbolos, são experiências que eu já fiz. Então vocês até podem ver a do gatinho aí, ó, experiência do mestrado que eu fiz aqui com o pessoal. Se eu entrar agora aqui e mostrar para vocês, ó, olha aqui, olha como a experiência do mestrado está ali também, ó, certo? Então aqui eu executo, aqui eu desenvolvo. Muito bem. Então olha só, então eu tenho um repositório de experiências. Então todas essas que vocês estão vendo são experiências distintas que eu acabei criando para algumas aulas, para avaliações que eu faço aqui e assim por diante. Bom, o que nós precisamos para criar uma experiência? No canto superior direito aqui, vocês podem ver que tem um botãozinho que na tradução, né, já diz para nós de maneira bem direta, criar experiência. Então, quando a gente cria aqui, clica no criar experiência, olha só o que vai acontecer. Ele cria para nós aquele espaço que a gente chamou de storyboard, né? Aqui, esse local, que é aqui onde a gente vai arrastar e colocar os elementos, sejam blocos ou sejam cenas. Ele já cria para nós uma cena ali de sugestivo ali, né? Essa ceninha. Vocês podem encarar aqui que isso que está aparecendo para vocês aqui, essa cena 1, tá? A gente pode dar zoom aqui, ó. Ó, tá ali, cena 1, é como se fosse a primeira tela do meu aplicativo. Olha que interessante. Professores e alunos se engajando para construir um aplicativo. E não apenas usar aplicativos.
Então a gente pode, inclusive, se quiser assim, trocar o nome, ele coloca cena 1, né? Eu clico ali no cantor, ele bota aqui, ó, tela inicial. Resolvi dar esse nome aqui, tela inicial. Tá ali. Aqui vocês podem ver que é uma simulação, uma representação da tela de um dispositivo móvel, né? Então vocês podem ver que não tem nada selecionado. Quando eu clico aqui, ó, é um balãozinho de diálogo. Ele já sugere esse estilo de tela aqui para mim. Nesse espaço do meio eu posso colocar uma imagem. E aqui eu posso inserir botões. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma imagem. Vou clicar nesse que está circular aqui, ó. Eu clico e ele já abre uma galeria de imagens 2D, 3D, GIFs animados para a gente inserir lá. Então tem muita coisa. Essas imagens são todas gratuitas. De tudo que é tipo, a gente pode pesquisar aqui, né? Se eu coloco computador, ó, aparece tudo que eu consigo. Ele faz uma busca e traz elementos que teriam relação com o computador, ou em inglês, né? Com computer, né? Porque aí fica mais fácil deles encontrarem, ó, apareceu mais. Então, imagens 2D, 3D, algumas que a gente pode utilizar, tá? Tá ali. Então são recursos de mídia, de imagens, depois a gente vai ver que tem som, 3D animado, tá? Então a gente tem um repositório bem grande, mas permite o quê? Tá, mas eu não quero usar imagens que tem aqui nessa biblioteca de imagens, eu posso adicionar e mandar da minha máquina para lá uma imagem que eu queira, não precisa ser essas aqui, certo? Então eu vou pegar uma aqui só para exemplificar, eu vou adicionar aqui o Hitchcock. Então ele colocou a imagenzinha ali, daquela imagem que eu selecionei, e eu vou botar aqui. Ó, sejam bem-vindos. Tá? Ah, eu não quero esse balão. A gente tem outros modelos de cenas que não tem o balãozinho. Aqui embaixo vocês viram que já sugere um botão. Ó, eu clico, cada vez que eu clico ele vai adicionando um botão. E ele cria um botãozinho com aquele sinalzinho de maior ali, né? Então eu vou deixar esses dois. Então cada vez que eu clico nesse em cinza ele adiciona um botão. Eu vou deixar esses dois, então eu vou colocar aqui no primeiro, ó, vou colocar aqui, eu consigo editar na direita, nessa área da direita, eu consigo editar. Então eu vou colocar aqui, ó, sair da experiência. Ó, então já ficou escritinho ali, sair da experiência. Esse outro é, vamos lá, convidando a pessoa para entrar na experiência, né? Ó, pronto. A minha tela inicial já está estabelecida. É um personagem fictício aqui que está convidando, ou diz para a gente ir embora. Então, se é isso interessante, o que a gente tem que saber? Tá, vamos lá para onde? Vamos adicionar uma nova o quê? Vamos adicionar uma nova cena, uma nova tela. E aqui esse botãozinho direito aqui, ó, diz assim, ó, adicionar novo. Quando eu clico nele, eu tenho a opção de inserir cenas, como eu já tinha dito para vocês, que são possibilidades de telas distintas, ou eu posso inserir blocos, tá? Então, com cenas ou blocos. Então, vamos pegar uma outra cena. Olha quantas cenas ele oferece prontas para nós, ó. Essa que a gente estava utilizando, cenas onde a gente vai ter uma entrada de texto, cena onde a gente vai ter um símbolo ali com diálogo, eu quero abrir uma página na internet, eu quero inserir um vídeo do YouTube. Então vocês podem ver que é bem multimodal mesmo. Texto, imagem, som, e a gente vai colocando. Então vamos pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui uma cena igual àquela anterior. Ó. Ele já colocou, ele já até trouxe com o mesmo personagem, mas a gente pode mudar isso aí. Tá? Então aqui eu vou chamar assim... tela 2, tá? Para cena 2, eu não quero o Hitchcock aqui, né? Eu clico aqui, vou naquela pincelzinho, edito, e ele pergunta, então, o que tu quer inserir lá, né? Quer inserir uma outra imagem? Então vamos inserir outra imagem aqui, por exemplo, vamos pegar essa aqui do mamute aqui. Pronto. Certo? Então aqui a gente pode colocar um outro diálogo, não é obrigado, mas vamos colocar lá, né? Imagem de mamute. Eu estou escrevendo alguma coisa para ter ali para vocês verem. E aqui eu tenho a possibilidade de colocar outros botões. Então vocês podem perceber que na verdade eu vou criar telas e vou remeter para
para diferentes lugares, para diferentes cenas. Como é que eu empurro, como é que eu direciono aqui do Hitchcock, da tela inicial, para essa aqui? Dependendo do botão. Por exemplo, supondo que nesse vamos lá, eu queira direcionar para essa tela 2 aqui, eu clico aqui nessa exclamação, aqui no cantinho direito, ó, vamos lá, clico ali, e eu selecionei aquele botão. Eu quero que quando a pessoa clique no vamos lá, eu venha aqui para a tela do mamute. Então vocês viram que eu chamei a tela 2, eu clico aqui, eu quero fazer uma transição para qual cena? E ele já mostra aqui todas as cenas que eu tenho criadas. Eu, na verdade, eu tenho duas, né? Ó, então eu vou colocar tela 2, ó, ele criou o risquinho, quer dizer que quando a pessoa clicar no vamos lá, ele vai para o mamute, tá? E quando a pessoa quiser clicar no sair da experiência, eu clico aqui no botão sair, e no lugar de transição para alguma cena, tem uma pronta aqui para nós, que é o que, ó? Experiência final. Finalizar, na verdade está traduzido, não traduz da melhor forma. Finalizar a experiência. Pronto. Então, vocês querem ver, olha só, já dá para a gente testar isso aqui, por mais que não tenha muita coisa aqui interessante, certo? Eu até vou adicionar um outro botão para vocês verem. Eu quero ver como é que está ficando no celular. Vocês podem ver que eu posso ir no teste, ele cria esse QR Code aqui para mim, viram? Ou ele cria também esse link. Esse link, para quem tem o aplicativo já instalado, ele vai abrir o nosso teste. Eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Vou acionar o Metaverse. E eu vou usar o Scan QR Code, vocês podem ver que está escrito aqui, ó, Scan QR Code. Eu vou pressionar ali. E olha só, vou tirar uma fotinho dessa aqui. Ó. Olha como é que tá. Já trouxe a minha experiência. Quem é que está criando ele? O Denilson está criando. E ali já está pronto para usar. Olha só, eu vou pressionar aqui. Ó, o que ele vai abrir para mim? Sejam bem-vindos. Eu tenho a possibilidade de sair da experiência ou vamos em frente. Se eu clicar vamos lá, onde é que ele vai abrir? A tela do mamute, né? E vocês podem ver ó, a questão da realidade aumentada. Ó. Olha ali. Ó, eu estou no ambiente aqui da minha sala aqui, ó. Eu estou colocando uma certa imersão, né? Então vocês pensem quão rico isso aqui pode ser para trabalhar com os alunos, né? Ó. Eu não quero ter realidade aumentada, é só colocar uma imagem de fundo. Vocês podem ver ali que eu estou colocando uma mamute em cima da mesa, ó. Tá? Ou qualquer imagem que tenha sido projetada. Fechou? Então vocês viram que não está pronta a minha experiência, né? Olha bem, eu vou até finalizar ela aqui porque eu não seguiu. Mas eu já estou testando ela. Cliquei aqui e agora eu quero sair da experiência. Ó. Saí, finalizou. Então é um ambiente que eu posso ir construindo a minha experiência e já ir testando. E aí depois, uma vez que esteja pronta a experiência, eu posso então publicar. Aí publicar ele vai gerar um link permanente. Quando eu vou em publicar aqui, ó, ele pede um título que tu queira para a tua experiência final, aquele que vai aparecer para o usuário, uma descrição e pronto. Todo mundo que tiver aquele QR Code ou todo mundo que tiver aquele link e acionar pelo celular, ele já vai abrir a experiência dentro do aplicativo. Tá? Pessoal, eu quero só se vocês estão conseguindo entender assim, o princípio de funcionamento. Estão conseguindo? Tá? Dá para fazer coisas muito interessantes, tá? Aqui eu só fiz uma tela para outra para vocês verem esse princípio de funcionamento, tá? Tem muito... Ó, olha ali, ó. O senhor Jaqueline já está mostrando. Cara, isso aí não está funcionando, né? É só para testar. Mas é fácil, né? E aí a gente vê assim... Eu fico imaginando projetos com isso. Projetos sendo elaborados na feira de ciência, na Integrar, multidisciplinar, porque a gente pode envolver várias temáticas. Né? Eu aqui no mestrado, um grupo meu desenvolveu uma experiência para despertar a questão de acidentes domésticos com criança. É um deles aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? A gente pode colocar a narrativa do professor. Eu estou dando esse salto só para conseguir dar tempo de mostrar o princípio, para vocês terem vontade de brincar com ele depois. Eu fiz uma aqui, ó, aliás, ó, foi uma sequência didática que foi feita,
Então, vocês podem ver isso aqui, um grupo, os meus mestrandos, que eu trabalho aqui num componente de novas tecnologias, um grupo, era uma pedagoga e um engenheiro de segurança, eles fizeram essa experiência. Olha que legal, vocês estão vendo no meu celular, tá? Ó. Quer ver? Ó. Acidentes domésticos com criança. Então, vocês já podem ver, né? É texto e imagem junto no aplicativo, ó. E aí, gostaria de saber mais sobre o assunto? Você sabe o que significa segurança? Daí vai indo, né? Como se fosse, né? Fala a questão texto, é bem grande isso aqui, né? Então, imagine uma atividade. O professor pode, isso aqui, no caso, o professor pode ter feito, ele fez isso, né? E o aluno vai estar usando algo que o professor fez, tá? E vai perguntando algumas coisas, aqui é uma das professoras lá. Vocês podem ver que lá em cima tem áudio dela. Especialmente para vocês, pais ou responsáveis, sobre como evitar acidentes domésticos. Essa é a voz da própria professora, no caso da professora Rosa. Tá? Ela mesma gravou a voz do professor, aqui está a imagem dela, ela falando, né? Aí vamos adiante. Tem mais, vocês viram que lá em cima tem som, que eu posso ter som pronto, eu posso o professor mesmo gravar. Esse é o outro. Pera só um pouquinho, pessoal. Oi, Cláudia. Enquanto o Dani religa lá, pode comentar. A minha pergunta é se nessa produção ela pode ser compartilhada nos integrantes do grupo. Por exemplo, ele colocou aí que são 2 pessoas que realizaram, eles construíram juntos. Eles compartilharam o link, é isso? Tu quer saber, o microfone não deu para ouvir, tu quer saber se dá para compartilhar isso? Eu quero saber se a produção pode ser coletiva. Pode ser coletiva. Não, ela não pode ser coletiva, mas tu consegue compartilhar. Certo. Obrigada. Desligou, gente, o Dani. Eu não sei se ele consegue voltar. Eu vi que o pessoal já está saindo, de repente a gente não consegue retomar. Mas fiquem à vontade, gente, para colocar dúvida no grupinho do WhatsApp sobre o metaverso, tá bom? Foi muito legal, né? Eu fiquei curiosa. Eu sou uma que eu não uso, mas ele parece ser relativamente intuitivo, né? Acho que a gente consegue sim. A Jaque já conseguiu abrir ali no celular. Eu tô sem meu celular agora, não consegui. Vamos tentar dar uma fuçada. Quem conseguir alguma experiência, eu já fico pensando nos próprios alunos também, né? Em criarem os trabalhos, colocar a voz, a imagem, né? Então, acho que estamos nessa fase de cultura maker, né? Então, eles também conseguem produzir. Fiquei pensando no teu exemplo, Cláudia, da Segunda Guerra com química, né? Então, dá para tu selecionar a imagem. Então, essa coisa toda da realidade aumentada, contextualizada, né? Dependendo das temáticas discutidas. E a possibilidade de criação em tarefas curtas, que eles consigam ver os resultados, é muito significativo. Porque o adolescente, a criança, enfim, ela não tem a paciência de esperar muito tempo para ver o que vai acontecer. E essa ferramenta permite isso. Você vai construindo, vai vendo o resultado, vai acrescentando, vai retirando e já pode compartilhar. Eu acredito que a lógica dessa ferramenta, ela é muito interessante, né? Dá a possibilidade de criação, a questão da criatividade que você desperta, né? E pode fazer isso em diferentes etapas da vida, né? Tanto para o aluno lá do EJA, para o aluno das séries iniciais, para o aluno do ensino médio, para os professores, né? Então, você trabalha aí, é uma ferramenta muito, muito interessante. Eu consegui voltar, colegas. Desculpa, caiu. Eu não vi que não estava presa a bateria, desligou todo o meu notebook aqui. Mas eu vou tentar dar a dimensão para vocês. Eu estou no celular agora aqui. Olha que interessante, essa ferramenta permite, inclusive,
que o aplicativo, por exemplo, a gente tem uma feira acontecendo num colégio, tá? Ou alguma atividade que tu precisa estar no local, fazer uma visita lá no museu, ou fazer uma visita aqui no Centro Santo Ângelo, lugar histórico. O professor, quando cria, se for o caso do professor ou até mesmo os alunos, que a ferramenta, o aplicativo só vai funcionar se o aluno estiver perto daquelas coordenadas geográficas. Então, o aluno, por exemplo, quando esse aplicativo ele vai tentar funcionar antes, pense numa gincana, tá? Onde o aluno tem que passar por várias etapas lá para cumprir uma tarefa. Tem que ir embaixo daquela árvore, tem que ir lá na frente da igreja, né? Tô só criando um cenário aqui de brincadeira. Eu consigo configurar na hora de publicar essa minha experiência, e é o seguinte, essa experiência só vai funcionar se eu garantir que aquela pessoa esteja com o celular naquela coordenada. Olha que legal, daí tu garante, então vamos fazer uma visita lá guiada? Vamos. E aí durante a visita o professor pode ir fazendo perguntas e vai estar tudo no celular, né? Previamente, né? E aí dependendo da resposta dos alunos, vai para uma tela, vai para outra. E lá no final, como é que eu vou garantir? Eu posso fazer registro com selfie, eu posso fazer enquetes, eu posso fazer uma série de experiências, não consigo mostrar para vocês, mas que sejam realizadas em loco. Então é bem aquela história, eu não preciso, daqui a pouco eu crio condições de que o sujeito, gamificação, eu posso, dependendo se a pessoa já fez 5 ou 6 atividades, eu dou uma moedinha para ela. Moedinha no sentido só, né, pode ser literalmente uma moedinha, mas itens, né, porque essa gurizada, esses alunos estão muito jogando, então a gamificação dá para ser colocada dentro das experiências, né, então daqui a pouco o aluno vai querer pular uma trajetória lá de sequência, não tem um item, quer dizer que ele não passou por algo antes. Então por isso que eles chamam de trajetórias de aprendizagem. E sim, engajar os alunos a construírem também, né? Fez um trabalho lá sobre algum tema lá da Segunda Guerra, que eu vi a professora falando, eles podem produzir uma série de narrativas, imagens, vídeos, tudo integrado na forma de um app, de um aplicativo, né? Então ela é muito rica, assim, eu só peço desculpa que hoje não deu tempo, mas eu até posso produzir depois, né? Não, mas acho que dá pra... Sim, dá pra gente lembrar, Deni, que tem os vídeos tutoriais, tá? Isso. Como o próximo encontro de agosto é sobre dispositivos móveis, a gente vai fazer o possível para que antes do encontro de agosto, esse do Metaverse que o Deni vai produza na forma de vídeo, com a tela, bem como tu fez hoje. Mas vídeos mais curtos, bem, por isso o nome, né? Vídeo tutorial, para que ajude também a gente a colocar a mão na massa. Ah, eu quero usar o Metaverse, então eu vou lá usar pelo menos o beabá, né? O como sair do lugar, vai estar no vídeo. Então, antes de agosto, antes do encontro de agosto, a ideia é que a gente já role o vídeo. Tinha o app Inventor, né? Que é que é uma outra forma. Então, acho que daí esses dois, o Metaverse e o app Inventor, nos ajudam a criar, né? E usar melhor os celulares que até então ficam, né, para dispersar a turma, ficam guardados na aula. Então, é aquilo que a gente brinca, que um aluno com um celular na mão tem praticamente um laboratório na mão. E claro, tem problemas, tem sim, a gente quer ir para um lado e o aluno não vai porque fica com o celular na mão, mas em boa medida, né, a gente tende a evoluir também, né, nessa parte do uso do celular em sala de aula, não só no ensino superior ou no ensino médio, né, mas também desde o fundamental, dependendo, né, do ritmo, né, e do perfil da turma. Vai, Jaque. Não, é só a dúvida, eu já estava imaginando aqui fazer alguma gincana, alguma coisa que eles possam estar, né, chegando a um determinado ponto e ali conseguir a pista, através daquele determinado ponto conseguir a pista, mas daí a dúvida, prof, é saber, é só online, daí ou teria offline, eu poderia criar e daí, né, para ter, porque daí a questão da internet também, porque daí muitos têm telefone, mas eles não têm internet, daí tem essa opção offline ou não, é só online, daí como é que funciona? É assim, ó, dependendo do recurso da experiência que a gente produza, então vamos pensar assim, eu já posso sair aqui do laboratório, ou da escola, ou de casa, com isso já instalado no meu computador, né? No celular. A experiência que a gente já tem ali, vocês viram? Agora, se eu coloquei ali dentro experiências que não dependem de conexão, vai funcionar direitinho. Não precisa ter 3G lá, né? Enfim, uma rede. Agora, por exemplo, se eu coloquei um recurso que envolve... Porque o GPS ele vai pegar, né, Jaqueline? Ele vai pegar porque o celular todos têm GPS.
Mas se eu tenho lá no final e envolve tirar uma selfie, e essa selfie precisa de conexão para mandar ela para o servidor lá do metaverso, daí iria precisar sim de conectividade. Então vai muito do vídeo do YouTube, professor... né? Se uma das telas é vídeo do YouTube, daí não vai conseguir abrir. Por exemplo, eu estou na frente da igreja e eu quero que o aluno assista uma breve fala sobre a igreja lá histórica. E aí ele dá um play, se aquilo é do YouTube, vai precisar sim da conexão. Mas daqui a pouco, se tu fez o upload de alguma coisa ali que não depende daí, ele já vai ter... já vai precisar sim ter conexão com a internet. Não para executar, mas alguma coisa dentro da experiência iria precisar sim. Tem, Jaqueline, esse é um dos problemas que pode ocorrer, assim, dependendo do que a gente coloca dentro da experiência, tá? Mas assim, tipo, isso que eu mostrei para vocês agora ali, é que elas estão instaladas, digamos assim, estão dispostas ali. Ele aciona, muito de áudio, vídeo que tu faz, né, ali, já fica ali. Eu só preciso baixar ele na hora ali, eles fazem isso no laboratório, por exemplo, dentro da sala de aula, onde tem internet, e depois a gente vai para fora, onde não teria, daí eles poderiam, né, daí tem acesso. Mas claro, isso aí, mas sim, o ideal é que tenha, tá, assim, para não dizer assim, porque vai ser muito limitante daí, né, Jaqueline, assim, de algumas coisas que a gente vai querer, envolve online, né, mas, enfim, isso tem... Um pouco a escolha do espaço público, eu sei que vai ter rede lá, pode facilitar. Esse é um dos entraves, né, que a gente estava sendo discutido ali também, para pensar o quanto isso vai ser realizado, né. Mas de repente algum espaço dentro do colégio, às vezes o pessoal faz assim, Jaqueline, no lugar de criar uma experiência só, tu pode, assim, etapa 1 é uma experiência, etapa 2 é outra experiência, etapa 3 não é uma experiência com todas as etapas. Então o aluno em diferentes momentos tem que acionar diferentes experiências. Aí na segunda experiência vai exigir que ele esteja no outro, eu fui na igreja lá. Aí eu quero que agora seja lá na escola, ele só vai. Então é legal dividir toda a tua atividade em várias experiências ali no metaverso. Então, vocês vão ter que executar a experiência 1, 2 e 3. Para quando a gente quer garantir que cada uma delas seja executada num espaço geográfico, por exemplo. Tá? Mas tem enquete ali dentro, tem probabilidade, itens. Eu vou nos próximos vídeos ali eu vou colocar para vocês. Claudinha, pode ir. Eu vou dar uma sugestão para a colega, para a Jaqueline, porque eu já enxerguei a gincana dela acontecendo. A tua escola tem os Chromes? Pois é, eu acredito que poderia ser uma salinha com os Chromes com a ajuda das profs. Porque aí você coloca um link, né? Compartilha um link, as profs acompanham, né? E uma parte do grupo faria essa experiência, né? Dentro do Chrome, porque aí você tem acesso à internet naquele espaço. E daí você consegue integrar essa gurizada com o que tu precisas, digamos assim. Ou então, faça uma parceria com as colegas profs, se elas podem compartilhar o celular, que daí elas também vão aprendendo. Pode até hibridizar, pode ficar com um grupo presencial enquanto o outro vai para esse local com os Chromes e depois troca. Depois troca. Não, e aí pode ter desafio do aplicativo, né? Então o objetivo agora, tu tem que ir lá na sala, ver o livro tal, ver o que diz na página tal. Daí o aluno daí volta e registra onde o celular esteja conectado, né? Se lá na biblioteca não tem conexão, mas pelo menos tu disparou um processo onde a interação vai ser mediada pelo celular. Isso tem uma questão de motivação com eles e é bem produtivo. Eu tive experiências que foi bem legais aqui. Gente, meio-dia, batemos o recorde hoje, né? Mas estava bem legal. Obrigada, Dani. Desculpa o atropelo do horário também. Desculpa, eu que peço desculpa para não ser mais pausado, mas pelo menos o princípio vocês já conseguiram entender, né? Não, deu bem certinho, sim. Vimos que a maioria já saiu, né? Já tá batendo a fome. Obrigada, gente. É sempre bom ver vocês. Carmen, obrigada também por ter logado lá do Maranhão. Magnus, Rúbia, Tati. Deu certo, né, Tati? Eu vi que tava saindo às vezes, mas deu certo. Nem sempre a internet ajuda, né? Gente, beijo para todo mundo, bom almoço. Até lá vai sair mais uns videozinhos e em agosto a gente se vê de novo, tá bom? Beijo, fiquem bem. Final de semana, abraço.